Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Estamos aqui com mais uma aula aí que a gente vai trabalhar hoje sobre os aspectos de marketing e espero que vocês estejam acompanhando o material, espero que vocês estejam aí curtindo o formato que a gente tem tentado colocar aqui para vocês, né? E mais uma vez me coloco à disposição diante de dúvidas ou diante de um contexto. Mas hoje a gente tem uma aula super especial que eu queria trazer para vocês aqui, que é o seguinte: a gente tem falado muito nesse processo de identificar a necessidade do cliente, saber os desejos do cliente, saber o que o cliente deseja comprar, para só depois, né, a gente fazer o estudo, a gente primeiro faz um estudo desse cliente, para só depois a gente fazer alguma ação específica de venda para ele. E nessa aula de hoje, o que eu quero trazer aqui para vocês é a visão de como fazer isso. Uma das ferramentas de marketing mais importantes para como identificar o cliente, quem é o cliente, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta, que desejo ele tem, é a pesquisa de marketing. E é uma ferramenta super importante para colher esse tipo de dado, colher esse tipo de informação. E também é uma ferramenta que vai se atualizando com o tempo. Então, ela era feita de um formato lá atrás e hoje a gente usa muita tecnologia para que isso aconteça. E o que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje são essas etapas, o que é essa pesquisa e como que pode ser feita uma pesquisa de marketing. Existem algumas etapas importantes e aí eu vou compartilhar com vocês algumas ferramentas que são utilizadas hoje em dia para construir isso. E aí até para que vocês já saiam daqui com a ideia de qualquer tipo de pesquisa de marketing, vocês já podem fazer. Existem algumas ferramentas, né, que a internet, gratuitas ou pagas, que a gente pode fazer isso. Mas para a gente continuar aqui, eu vou compartilhar minha tela, tá? Do slide, para que vocês possam visualizar. Isso, vou só aumentar aqui a tela para vocês verem. Maravilha. Bem, pessoal, aqui a gente está trabalhando um pouco de como que é esse processo de marketing, tá? Do que é que a gente vai estar construindo em cima disso. E uma das primeiras etapas que a gente já coloquei aqui para vocês, né? Uma das etapas importantes que eu coloquei aqui para vocês, que é uma ferramenta fundamental, né? A pesquisa de marketing é um processo que a gente precisa ter na base, no início, antes de eu desenvolver um produto, antes de eu desenvolver uma ferramenta, antes de eu desenvolver um serviço, eu preciso ter é interessante ter uma pesquisa de marketing para que a gente tenha assertividade e menos chances de errar na hora que o produto já está investido, já está construído, seja isso de um produto ou de um serviço, tá bom? E aí, ó, se eu fosse resumir o que seria uma pesquisa de marketing, eu colocaria da seguinte forma, isso aqui com base em Kotler, tá? É o mapeamento, identificação e validação do que de fato gera valor para o cliente. Então, a gente precisa estar atento aqui para, eu preciso mapear, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ficar melhor para vocês. Isso. Aí a gente precisa mapear esse processo para, a partir disso, identificar e depois ainda ter uma terceira etapa de validação para saber se de fato o cliente dá valor ou não àquilo. Eu posso ter o melhor produto, eu posso ter a melhor ideia, eu posso ter um público talvez aí que pague, que tenha condições de pagar por isso, mas se eu não identificar se o público certo consome aquele tipo de desejo, aí realmente a gente pode estar indo para uma fria, para uma furada. Então esse processo inteiro de marketing que a gente está buscando aqui é para trazer essa informação. Entendam que, para que eu faço uma pesquisa de marketing? Para identificar os desejos e as necessidades do cliente antes de estar lançando um produto ou serviço. E aí um ponto que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, o que é que seria aí algumas, vamos chamar aí de alguns aspectos, né, de algumas características do que é uma pesquisa de marketing, ou alguns conceitos. A gente pode dizer que é como se fosse uma fotografia da realidade, né? A gente viu nessa primeira aula que
traz um conceito de fotografia, aquele conceito de mapa, né? Eu tiro uma foto daquilo ali, daquele mercado, naquele momento, e aí eu trago para casa essa foto, para dentro da empresa e estudo. Ó, é interessante fazer isso aqui, porque essa foto está dizendo que talvez é diferente. E aí vai trazer dados para a gente. É importantíssimo trazer que todo esse processo de pesquisa de marketing é necessário trazer dados, é necessário, é um processo para construção de dados e a partir dessa construção de dados que a gente tem, fazer um processo de transformar esses dados em informação e a partir disso tomar uma decisão mais assertiva. E esses dados, eu queria destacar aqui antes de seguir para o próximo ponto, esses dados é interessante porque eu não posso fazer uma pesquisa de marketing aí. Digamos que fiz uma pesquisa em 2018 e essa pesquisa de marketing gastei dinheiro e tal, não sei o quê. E aí eu vou lançar o produto, eu vou lançar um segundo produto em 2020. Agora esse depois, segundo semestre de 2020. E o que acontece? Eu posso usar aquele dado ali, eu até posso olhar para ter um histórico de como a pessoa, de como o mercado se comportava antes, mas eu preciso ter a ideia atual. Se eu tiver uma pesquisa de marketing desatualizada ou um conceito que já foi passado, dependendo do mercado, em semanas e meses, aquela pesquisa já não adianta mais. Então, a gente precisa ter esse entendimento da realidade, do momento atual que cada um está passando. Eu posso levar em consideração a pesquisa passada? Posso, mas para ter um histórico complementar de como a sociedade ou aquele mercado tem mudado o comportamento dela diante do mercado que tem vivido. Então, tenha um cuidado com isso para estar com sempre as informações atualizadas. Acabei de falar, né? Revela o momento do mercado. É isso que a gente acabou de falar. Eu preciso ter o momento atual do que o mercado está pensando, está desejando e está querendo consumir. Orienta a empresa caminhos para a tomada de decisão estratégica. A empresa, a direção, a diretoria, os gerentes, para dizer assim, ó, vamos seguir neste caminho aqui ou não. O mercado está fazendo isso de uma maneira diferente. A gente muitas vezes nem precisa de uma pesquisa de marketing para ter essa informação, quando é uma coisa mais abrupta, quando é uma coisa mais visível, como por exemplo a pandemia que a gente viveu agora, trouxe um conceito muito de mudança de mercado muito rápida. E eu não precisava ter um conceito de uma pesquisa para identificar. Mas se eu quisesse estudar um mercado específico antes e depois da pandemia, possivelmente as decisões seriam totalmente diferentes. E aí, quarto ponto, define, correlata e confirma as estratégias técnicas. Então, em paralelo, né? Eu tenho dados que eu transformo em informações. Dessas informações, eu tomo uma decisão com base na minha experiência de mercado, com base no que eu já esperava do mercado fazer ou se definir. Tranquilo? Acho que até aqui tá. Não tem dúvida sobre o que for colocar, né? E a gente tem o seguinte: como que a gente pode fazer, professor, uma pesquisa de marketing, né? O que eu preciso levar em consideração para construir essa pesquisa? Que etapas de maneira prática, né? A gente vai ter essa fotografia desse mercado. Porque se eu fizer uma pesquisa de marketing errada, eu perdi tempo e dinheiro. E isso não é o que a gente quer que a gente faça. Então, eu posso ter mais etapas ou posso ter menos etapas, mas o que a gente vai estar colocando aqui são as principais etapas de uma pesquisa de marketing que essa pesquisa não pode deixar de ter. Então, ó, primeira etapa, né, eu preciso definir o problema, o objetivo da pesquisa. É uma palavrinha aqui, ó, que aí a gente gosta muito de colocar em avaliação muitas vezes, escopo. O escopo de qualquer projeto, ou de uma pesquisa, ou seja lá, né, vamos chamar aqui da pesquisa, né? É o objetivo, o que é que eu quero estudar, o que é que eu quero ter de informação. Então, eu não vou simplesmente para o mercado fazer uma pesquisa assim, vou fazer uma pesquisa e ver no que é que dá. Não. Eu preciso ir para o mercado direcionado para fazer essa pesquisa. Na seguinte ideia. Eu estou vendendo agora, eu vendo celular preto. Digamos que os celulares são pretos. E agora eu quero lançar um celular no mercado dourado. Digamos assim, tá? E eu preciso saber se o mercado consome ou não esse celular dourado. E aí a gente vai fazer essa pesquisa com base na informação que eu quero trazer para o mercado. Eu quero confirmar nessa pesquisa se o mercado vai consumir dourado ou se o mercado vai consumir apenas o celular preto. E se ela tem tendência de mudança. Opa,
criei aí um escopo, criei aí um objetivo, criei aí uma definição para o meu problema, né? Então, eu não posso me lançar numa pesquisa de marketing sem entender o que de fato é preciso para construir essa visão. O que é que eu quero chegar? Senão a gente vai começar a fazer um monte de perguntas, um monte de questionamento e no final não vai responder o que a gente precisa ter. Então, eu preciso ter a pergunta muito clara na minha mente, na mente da empresa ou na mente de quem for criar a pesquisa, para ter esse foco aqui ajustado, né? Representado aí pela câmera que a gente vê aqui nessa imagem, a gente precisa ter o ajuste desse foco, beleza? E aí a gente vem aqui o seguinte, ó. Fonte de dados. Segunda etapa, planejar o projeto de pesquisa. Então, definir o problema. E aí, ó, ainda depois que eu definir o problema, não vou me lançar no mercado ainda. Calma. A gente precisa ter aí um projeto, um planejamento estratégico para o que é que eu vou fazer na pesquisa. Porque às vezes a pesquisa tem que acontecer muito rápida. E se eu ficar fazendo tentativa e erro durante a pesquisa, eu vou perder o dado daquela pessoa que eu colhi informação ou daquilo que eu fiz. Então, eu preciso ter um planejamento muito claro das etapas que vai acontecer a planilha, que vai acontecer a pesquisa. Ó, na pesquisa vamos começar por essa etapa 2, 3, 4, 5, 6 e fechar no dia 1, dia 2, dia 3. E isso tem, quando eu for para campo, é simplesmente execução de pesquisa. Claro, um ajuste se for necessário em alguma coisa, mas execução, o mínimo de ajuste possível para que a gente possa ganhar tempo nesse sentido. E aí, pensando nessa parte de planejamento, o que, é que a gente tem que ter ideia, né? Fontes de dados existentes. Que tipo de fontes de dados eu vou estar colhendo, né? Vai ser uma pesquisa que eu vou levantar em cima de pessoas? Como é que eu vou levantar esses dados? Como é que eu vou estar construindo esses dados? Como é que eu vou estar colhendo esses dados? Esses dados vai ser online? Vai ser presencial? Método de pesquisa. Qual o método que eu vou estar criando essa pesquisa ou colocando em prática? Eu vou trazer a observação. É muito comum que no processo de pesquisa de marketing, alguns clientes simplesmente façam o processo de observação. Como é que acontece isso? Eu tenho um cenário, muitas vezes controlado ou não, tá? Quando eu falo controlado ou não, é que, um exemplo, existem algumas pesquisas com bebês ou com crianças, né? E essas crianças são colocadas num cenário meio que controlado em algumas situações. Por exemplo, o pai dela ou a mãe dela é tirado de próximo dela para ver a reação daquela criança. Enfim, algum sentido mais neurológico. Então, a gente cria um ambiente ali, a gente chama isso de observação em ambiente controlado, né? Ou, simplesmente, eu posso fazer observação no mercado. Eu posso fazer uma observação numa faculdade, por exemplo, e como é que os alunos se comportam ali no pátio, como é que os alunos se comportam ali durante uma sala de aula, nos corredores, que tipo de conversas tem. Então, eu estou ali dentro do processo, observando tudo o que acontece. Então, essa é a observação. Lembrando que essa observação pode ser em um ambiente controlado ou não, tá bom? Em um ambiente natural. Levantamento, né? A gente vai estar fazendo esse levantamento de dados através de dados. Como é que eu vou estar levantando esses dados, né? Qual vai ser o meio? Vai ser o meio presencial? Vai ser o meio online? Dados comportamentais. Tudo que a gente levanta numa pesquisa aí são comportamentos humanos ou comportamentos, sei lá, pesquisa com animal, alguma coisa nesse sentido, mas pesquisa de marketing tem a ver com comportamento humano. Como é que aquele grupo de pessoas se comporta diante de situação X, Y e Z. É muito nesse sentido. Uma pesquisa experimental, né? A gente pode fazer, muitas vezes, produtos de beleza, antes de ser lançado no mercado, fazem pesquisa, e essa pesquisa é experimental, as pessoas experimentam o produto, muitas vezes chamam pessoas, não sei se alguém já foi convidado aqui, mas às vezes eu até recebo. Então, quem tem entre 20 e 30 anos, que é casado, que tem um filho, que mora nos bairros X, Y e Z, que trabalha na rede privada de ensino, por exemplo. E aí eles chamam aquele público, muitas vezes é remunerado para isso, tá? E aí aquele público vem experimentar o produto dele antes de ser lançado. E esse produto muitas vezes gera um questionário. Essa experimentação, essa experiência gera um questionário. E esse questionário pode ser respondido com base na experiência.
Ou essa visão do questionário isolado aqui pode ser um questionário como simplesmente uma pesquisa de eleição, por exemplo, né? Perguntar mesmo, ó, sem a experiência, apenas o questionário. O que você acha dessa informação aqui? Você consumiria isso? Quanto você pagava por isso? Ah, eu pagaria X, Y, Z. Então você começa a ter uma visão de questionário. É bem usado. E essa visão do questionário ele pode ser presencial, tá? Mas hoje é muito utilizado por links online. Então a gente coloca, por exemplo, o Survey, acho que é o Survey Monkey. E aí você coloca lá umas perguntas, um X ou Y, e dispara para aquele público que você quer pesquisar. E aí o próprio aplicativo já gera para você os dados em gráfico, os dados do que é colocado em consideração, e a visualização de tudo fica muito mais fácil. Então a gente tem aqui, ó, observação, levantamento, dados comportamentais, pesquisa experimental, questionário ou só questionário, tá bom? Ou eu posso fazer tudo junto. Professor, eu posso colocar na pesquisa de marketing aqui todas as metodologias misturadas? Sem problema nenhum. Quanto mais metodologias eu uso, teoricamente, mais validação eu vou ter das minhas informações, dos meus dados. As formas de contato, né, elas podem ser pessoal, como já falei, por telefone. Existem pesquisas de marketing, acontece bastante ainda por telefone. Nessa época de pandemia, o pessoal não acontece tanto. E o que tem crescido muito, e o que eu diria que é tendência, com certeza, é a pesquisa online. Então, é o método mais fácil por dois motivos. Primeiro, eu não preciso estar em contatos e ter um investimento logístico para isso, né? Eu não preciso, tipo assim, me deslocar e ir atrás de público, de pessoas. E eu tenho um resultado mais curto, eu gasto mais tempo fazendo isso. E o online, não. Eu simplesmente disparo para aquele público específico que eu estou já procurando, que eu estou já buscando, e eu não preciso ter o contato logístico, o investimento logístico para contratar pessoas para fazer os pesquisadores e tal. Então, é muito nesse sentido. A gente está colocando isso muito no sentido de rapidez e agilidade. Então, a pesquisa online gera para a gente os dados de uma maneira com inteligência artificial, muitas vezes. Quando eu faço o pessoal por telefone, eu preciso fazer a análise dos dados e aí tenho mais chances de erro, o que isso aí pode atrapalhar a pesquisa. Se eu gero informação por dado diretamente via online, por inteligência artificial, por exemplo, ou um aplicativo, ele já gera para mim as informações prontas. Então, a margem de erro disso aí, dessa análise, vai ser mínima. Claro que a máquina pode errar, mas vai ser mínima nesse sentido. E aí, ó, plano de amostragem e instrumento de pesquisa. Plano de amostragem, os instrumentos são os materiais que a gente vai estar utilizando dentro de uma pesquisa, se for necessário, computador, laptop, enfim. E o plano de amostragem a amostragem é um termo que a gente fala sobre qual é a amostra, né? Vem de amostra. Então, de uma população, meu produto vai ser lançado para, será um produto de maquiagem para mulheres, mas eu não consigo entrevistar todas as mulheres do mundo, né? Ah, então vai ser uma amostra para as mulheres de Recife. Mesmo assim, eu ainda não consigo entrevistar todas as mulheres de Recife. Então, vai ser as mulheres de Recife com idade entre 20 e 30 anos. Mesmo assim, eu não consigo, mulheres de Recife, entrevistar todas as mulheres com esse perfil. O que é que eu faço? Eu levanto e digo que eu consegui levantar aqui em Recife, existem, sei lá, estou chutando aqui, tá? 1 milhão de mulheres nessa faixa etária e nesse perfil. Mesmo assim, 1 milhão de pessoas para entrevistar ou para fazer uma pesquisa é muita gente. Então, eu faço um processo de amostragem. Eu vou pegar 10%, talvez, um número aí aproximado, 10% desse número, e esse número vai me representar uma realidade, que eu posso expandir depois, levando em consideração de imagem para mais ou para menos, que é aquela margem da pesquisa da campanha eleitoral, né? Então, esse é uma margem, porque ali é um nicho de pessoas, de grupo específico, mas é uma amostra do que eu estou tendo. Se eu ter aquela informação, muito possivelmente está muito próximo daquele grupo como um todo. Claro que nem todo mundo pensa igual, mas ele vai me dar aí uma variável de onde eu posso começar. E se eu tiver muita insegurança sobre esses dados ainda, eu posso aumentar o tamanho da minha amostra. Quanto maior é o tamanho da amostra, mais eficiente e mais eficaz é o processo do dado que a gente tem.
Certo? Tranquilo sobre a amostra, a amostragem. Segundo ponto aqui ainda eu queria colocar, ó, as fontes de dados existentes. A gente tem essas metodologias que a gente colocou e eu queria destacar aqui um ponto para a parte de dados comportamentais utilizando inteligência artificial. É o mesmo slide esse aqui. Essa inteligência artificial aqui é o que muito tem se usado diante de um contexto. Você tem uma ideia, o Google é uma coisa, inteligência artificial é algo que está muito surreal. Não. O Google é uma ferramenta pura de inteligência artificial, onde se você pesquisar qualquer tipo de assunto, onde, claro que vocês já perceberam isso, se não perceberam, preste atenção. Se você pesquisar, por exemplo, um computador para comprar, ou um caderno para comprar, eu quero comprar um caderno. Então, a partir daquele momento, todos os tipos de propaganda, produtos relacionados a caderno, papelaria, estudo, vai começar a ser apresentado para você, mesmo sem você pedir. Isso é inteligência artificial influenciando. E a pesquisa, quando traz, quando a gente pensa em pesquisa, a própria ferramenta faz a análise dos dados e diz, ó, esses dados comportamentais representam isso. E muitas vezes eu não preciso perguntar à pessoa assim, você é uma pessoa ansiosa, sim ou não? Eu posso fazer uma pergunta do tipo, descreva o seu bairro que você mora. E a partir da como essa pessoa vai descrever esse texto, eu consigo identificar a personalidade e o comportamento dela. Isso é inteligência artificial dentro da pesquisa de marketing, trazendo a parte de comportamento, que é o mais importante. Então, redes sociais traz muito isso, né? É um conceito de inteligência artificial que também é colocado. E como eu falei aqui, ó, o Instagram ele leva em consideração muito isso. Então, todo tipo de produto que você consome, ele tá por trás. E todas as informações que vocês clicam, que a gente clica, consome, busca, muito possivelmente é compartilhada e o mercado se faz disso. Então, se eu sou uma empresa e quero colocar lá no Facebook, lá no Instagram, por exemplo, eu vendo vinhos no Instagram. E eu quero saber, eu sei que vinhos é comprado por pessoas de idade X e Y da região sul, assim, assim, assado. Eu escolho exatamente para quem que eu vou divulgar o meu vinho. No próprio Facebook ou Instagram, tem um perfil das pessoas que a gente coloca lá. E aquela propaganda vai aparecer só para aquele tipo de pessoa. Então, essa pesquisa aí, usando a inteligência, né, ninguém computou nada, mas a própria máquina já pesquisou e já trouxe a resposta para a empresa, né? Já vendeu para a pessoa certa. O processo é muito rápido. Ela já pesquisou quem tem esse interesse em segundos. Ao mesmo tempo, ela já identificou esse grupo de pessoas e ela já apresentou o meu produto para aquela pessoa específica. Então, eu tenho aí uma pesquisa de marketing feita em 5 segundos ou 3 segundos, né? Isso é um processo muito interessante. Aqui a gente tem ó, a parte de coleta de informações, que é a parte que a gente começa para a prática, né? Primeiro aqui, ó, eu defini o problema. Segundo passo, planejei a pesquisa de marketing, usei dados aí, planejamento. Aí a gente vai à parte prática. Coletar as informações, como a gente já falou, de modo presencial ou online. Divulgar essas informações, eu preciso trazer as informações para quem realmente precisa analisar esses dados, certo? Apresentar resultados, e a gente precisa trazer dados e informações, na verdade, e aí apresentar, poxa, como é que a gente pode evoluir com esse tipo de informação. E sexto, tomar a decisão. Eu preciso tomar a decisão com base nas informações que foram colocadas para mim naquela pesquisa, e tomar a decisão, muitas vezes, rápida, para que eu não perca o feeling ou o tempo daquela pesquisa. E para a gente finalizar aqui, a gente tem o seguinte, só um minuto, deixa eu ajustar aqui a tela. A gente tem o seguinte, o universo de uma pesquisa de marketing, né, algumas definições importantes que eu queria que vocês vissem o universo da pesquisa de marketing. Então, dentro desse universo que a gente tem aqui, a gente chama, total de indivíduos que compõem um conjunto de pessoas a ser pesquisados, é aquela ideia das mulheres, né? Total de donas de casa entre 20 e 45 anos. Esse é um universo onde existem milhões de pessoas. A amostra, eu já adiantei um pouquinho disso aqui, é aquela população que eu vou pesquisar. É aquela pessoa que eu vou perguntar, que eu vou analisar, que eu vou levantar os dados. E o filtro é um conjunto de características pré-definidas, sexo, idade,
se consome, que tipo de consumo é, se é consumidor daquele produto ou não, que serve para que a gente tenha pré-requisitos de realização de uma pesquisa. A inteligência artificial, como a gente colocou aqui, faz isso em segundos. Ela já pega aí o universo, ela já traz a amostra e ela mesmo já dá os filtros. E ela consegue aqui, com essas definições aqui que a gente tem, a gente consegue ter aqui a persona. Persona é a pessoa, é como se fosse a caracterização daquele meu cliente. A persona são as características da pessoa que consome o meu produto. E aí a gente usa esse termo, como se fosse em espanhol, acredito que seja persona, né? De personalidade. Que características de personalidade aquele grupo de pessoas traz para isso aí. Então, para a gente fechar aqui, os tipos de métodos de pesquisa são os mais interessantes e os mais usados, qualitativo e o quantitativo. Pesquisa qualitativa, ela pode ser em grupo, basicamente, mas é aquela pesquisa que traz uma quantidade de informação maior. Ela usa experiência, ela traz aí não só o dado, tipo, tantas pessoas disseram sim, mas aí eu consigo ter uma qualidade e uma profundidade maior das informações. E quantitativa, ela é muito por número. Tantas pessoas fazem isso, ou tantos por cento fazem assim, tantos por cento dizem assim. As pesquisas questionário, geralmente é uma pergunta quantitativa, né? Ele vai trazer para mim esse conceito. E uma pesquisa de experiência é uma pesquisa qualitativa. Então, por exemplo, se eu vou observar os alunos de uma faculdade num corredor durante as aulas, ou no intervalo das aulas, eu consigo ver não só a quantidade de pessoas que estão ali, não só o sexo delas, não só a etnia, por exemplo, delas, ou não só as características da persona que elas têm, da personalidade que ela tem, mas também das características de comportamento, né? Ah, nossa, elas compraram no corredor um lanche e esse lanche tinha características assim, 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 assado. Ah, eram lanches rápidos, que eram frituras, hambúrgueres, por exemplo, no pátio da faculdade. Então eu consigo ter aí uma experiência mais aprofundada. Então, aqui eu tenho qualitativa e quantitativa. Lembrando que a mesma pesquisa pode ter os dois conceitos, qualitativa e quantitativa. É mais barato a quantitativa, muitas vezes, a qualitativa dá mais trabalho e ela é mais cara, porque ela precisa de uma logística muito maior, muitas vezes. Mas a quantitativa, dependendo da situação, resolve bastante. A gente pode utilizar em entrevista pessoal, auto-preenchível, né, que são aqueles formulários que a pessoa preenche sozinha, telemarketing, por observação direta, por experimentação, mercado teste, painel de consumidores e de uma maneira interativa. E eu posso fazer interatividade entre os dois tipos de pesquisa, que é o melhor dos mundos, tá bom? Então, basicamente, pessoal, é isso. Voltando aqui, só recapitulando bem baixo, bem basiquinho aí, as 6 etapas de um processo de pesquisa de marketing são: eu defino o meu problema, com os objetivos e o foco, né? O escopo, a palavra aqui é que escopo da minha pesquisa vai ser. Faço o planejamento da pesquisa, levando em consideração todas as informações. E só depois que eu tenho as informações de planejamento bem estruturadas, eu vou fazer o seguinte, usando inteligência artificial muitas vezes. Terceira etapa, coleto informações, divulga essas informações para quem precisa receber, apresenta os resultados e toma a decisão. Essas etapas são super importantes para que a pesquisa de marketing seja construída. Então, pessoal, hoje eu vou ficar por aqui, tá bom? Espero que vocês possam ver e rever essas aulas quantas vezes vocês quiserem. Parem, pause e vou deixar aqui o link. E mais uma vez, o meu e-mail, deixa eu tentar aqui para que vocês possam visualizar. Dúvidas, eu fico disponível. Lembrando das atividades que foram passadas nas aulas passadas, vocês podem estar levando em consideração aí o e-mail, como eu já falei, passa para o representante passa para mim, tudo isso junto, de uma maneira sumarizada. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.